Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Apesar dos avanços recentes na redução da pobreza e da insegurança alimentar, o Brasil ainda enfrenta grande desigualdade de renda e de riqueza. O alerta foi feito em uma nota divulgada pelo Conselho Federal de Economia. No documento, a entidade enumera os efeitos da alta taxa básica de juros, a Selic, que encarece o crédito, reduz investimentos, aumenta o endividamento das famílias e limita o crescimento econômico. Para falar sobre a importância da queda da taxa de juros para manter o crescimento econômico, nós convidamos o presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Odilon Guedes. Bom dia, Odilon. Bom dia, e agradecer o convite. É um prazer muito grande conversar com os ouvintes e telespectadores de todo o Brasil. Odilon, o prazer é todo nosso. Obrigado pela sua atenção com a Rádio e a TV Câmara. Eu queria começar falando dos juros, né? Porque a gente que não é economista, quando a gente ouve essas decisões do Comitê de Política Monetária de aumentar ou diminuir a taxa Selic, a gente sempre acha que isso é muito técnico e que está longe da nossa realidade cotidiana. E obviamente que não é assim, né? A gente tem uns efeitos da taxa de juros sobre vários aspectos do nosso dia a dia. Queria que a gente começasse falando sobre isso, né? Qual é o impacto do aumento ou da diminuição da taxa de juros na nossa vida? Olha, os juros é fundamental na vida econômica do país e das famílias. Quando você aumenta a taxa de juros, encarece, por exemplo, o crédito quando você vai comprar uma televisão, um rádio ou uma casa, tá certo? Então fica mais difícil para as pessoas consumirem. Desestimula os empresários a investir, porque fica muito caro eles tomarem dinheiro emprestado nos bancos para fazer investimento. E mais um detalhe, quando aumenta a taxa de juros, eles colocam esse aumento no custo de produção, que isso aumenta a inflação. Outro dado fundamental é que a taxa de juros elevada, por exemplo, no caso da Selic, que hoje, no meu entender, está extremamente elevada, fora de parâmetros normais, você está aumentando a dívida pública. Só para dar um exemplo, esse ano aqui o governo deve gastar R$ 1 trilhão com pagamento de juros da dívida pública. Então, os juros têm um impacto enorme na economia das pessoas individualmente, das empresas e do Estado brasileiro. Porque se você paga R$ 1 trilhão de juros, você acaba cortando dinheiro para educação, saúde e outras áreas. Então, os juros têm um papel decisivo. E mais uma questão importante, as pessoas precisam saber, por exemplo, a Selic, que é o Serviço de Liquidação e Custódia, que determina a taxa de juros que vai remunerar os títulos públicos, hoje ela está em 13,25, nominalmente. Do ponto de vista real, você desconta os 13,25 da taxa da inflação, vamos colocar 4,75. Então, hoje, a taxa real de juros no Brasil é 8,5%, que é a segunda maior do mundo. E isso aí é um problema gravíssimo para o desenvolvimento econômico do país. E a nota de vocês, do Conselho Federal, ela alerta justamente para esse aumento da taxa de juros. Quais são as recomendações que os conselhos de economia fazem em relação a isso, não é? Em relação a como deve ser a condução, né, o estabelecimento dessa taxa Selic? Primeira questão, a taxa Selic, o Banco Central ele tem o boletim Focus, que ouve a opinião fundamentalmente do mercado financeiro. E no nosso entender, inclusive em São Paulo, nós estamos começando a fazer uma discussão que deveriam outros setores da economia serem consultados. Então, a indústria, serviços, trabalhadores, comércio, tá, para determinar a taxa Selic. E a grande questão é essa. Um dos motivos do aumento da taxa de juros é porque a inflação está aumentando. E a inflação, nesse último período, aumentou por causa do aumento do preço dos alimentos. Então, uma pergunta que eu faço: qual a influência de você aumentar a taxa de juros para baixar o preço dos alimentos? Nenhuma, tá certo? Então, veja, o que você tem que fazer em relação à inflação, que é derivada do preço dos alimentos, é você ter estoques reguladores, como o mundo inteiro tem, Japão, Estados Unidos, China. É você, por exemplo, agora vai sair o Plano Safra,
tá certo? Para a agricultura. Você deve direcionar uma parcela expressiva para produtores de arroz, feijão, trigo, que é o fundamental na alimentação do povo brasileiro. Então, juros mais baratos para incentivar os agricultores a plantarem esse tipo de produto. Outra coisa, você, por exemplo, quando o câmbio, que nem agora, nesse último período, houve um aumento, uma desvalorização muito grande da nossa moeda, o governo tem que intervir no mercado de câmbio. E nós temos reservas substantivas para fazer isso. Então, você tem várias medidas, ou essa última que o governo adotou, de tirar os impostos de produtos importados. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível você ter medidas de curto e médio prazo para poder resolver o problema da produção agrícola. Tá? E não é. Então, aí você, por exemplo, estoques reguladores, você precisa ter estoques reguladores. Quando o preço do arroz e feijão aumenta, você entra no mercado vendendo. Então, você tem que ter medidas de médio e curto prazo e dá para enfrentar essa questão do aumento de preços na área da produção agrícola. Então, eu acho que essa é uma questão. E a taxa de juros elevada, como eu falei, ela traz problemas gravíssimos para a economia brasileira. Mas um detalhe: hoje, o principal gasto do governo é com pagamento de juros. Tá? Porque uma outra questão que o governo aumenta os juros é que ele precisa remunerar os títulos públicos de quem compra títulos públicos, através da Selic. Agora, o grande problema é que quando ele aumenta a taxa de juros, ele está aumentando a dívida pública. E não é gastando com salário mínimo, com o benefício de prestação continuada. São questões que precisam ser esclarecidas, que, no geral, a imprensa acaba transmitindo um tipo de informação que embaralha muito essas questões, quando a gente precisa falar um português claro e que é possível resolver essas questões da economia brasileira. Odilon, você falou na questão da inflação por conta do preço dos alimentos. E o governo anunciou algumas medidas né, com a intenção de, enfim, controlar, conseguir tentar controlar o preço dos alimentos. O que vocês acharam? Qual é a análise que vocês fazem dessas medidas anunciadas pelo governo, que em relação a, por exemplo, a alíquota do imposto de importação, não é? Essas medidas podem surtir efeito nos preços e, consequentemente, na inflação? Eu acho que é uma medida pontual, emergencial, para segurar o preço dos alimentos. Então, você vai tirando esses tributos de importação, a tendência é diminuir o preço desses produtos. Mas é uma medida pontual. Nós temos, então você deve ter algum resultado, mas não é a salvação da lavoura. A salvação da lavoura é você ter uma política de médio e longo prazo. Por exemplo, então, você ter estoques reguladores, você ter recursos orçamentários para poder comprar arroz, feijão, trigo, quando eles estão com preço baixo no mercado, para poder colocar à venda quando os preços forem aumentar. Você importar alimentos quando for necessário. Acho que há um ano atrás o governo ameaçou de importar arroz, aí houve uma pressão muito grande e você não pode submeter aos interesses de mercado. O Estado tem um papel decisivo nesse sentido, tá? Porque a economia, cada setor econômico, comércio, agricultura, agronegócio, indústria, cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. E quem tem que administrar isso é o Estado brasileiro, que tem legitimidade. Você pega a Constituição Federal, isso está definido claramente. Por exemplo, no artigo 3º da Constituição Federal, que pouca gente conhece, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é acabar com as desigualdades sociais. E quem vai fazer isso é o Estado brasileiro. Nós estamos conversando com Odilon Guedes, que é o presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Estamos falando sobre inflação, sobre vários aspectos da economia brasileira que foram explicitados em uma nota do Conselho Federal de Economia. Odilon, você falou na questão da intervenção do Estado, né? Isso é sempre uma questão controversa, né? Enfim, há diversos pontos de vista em relação a uma maior ou uma menor intervenção do Estado
na economia. Em que áreas você acha que essa intervenção ela é essencial? Ela deve ser feita para, você já falou, em relação aos interesses do mercado, né, na área econômica. Então, em que áreas da economia que o Estado realmente precisa estar intervindo? Olha, uma primeira questão fundamental é desideologizar essa discussão do Estado. Quer dizer, há uma crítica enorme ao Estado, quando o Estado tem um papel fundamental, seja em governos conservadores ou governos progressistas. Você pega a história do Brasil, só para dar um exemplo, quando foi feita a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi fundamental para produzir aço e desenvolvimento industrial do Brasil, Getúlio Vargas convidou o setor privado para investir, o setor privado se recusou, então o Estado teve que fazer isso. No Brasil, o Estado criou o BNDE, hoje o BNDES, que tem um papel fundamental. Por exemplo, a Embraer exporta dezenas de aviões pelo mundo e quem financia essas vendas é o BNDES, é o Estado brasileiro. Então precisa acabar com essa história que o Estado tem que ser mínimo ou máximo. O Estado tem que estar presente para resolver os problemas do Brasil. Só para dar alguns exemplos ilustrativos do ponto de vista internacional, o Elon Musk, que está desmontando o Estado americano, ele pegou bilhões de dólares a juros subsidiados do governo da Califórnia para desenvolver as suas indústrias. O Biden acabou, o ano passado, de financiar indústrias lá da China para poder desenvolver semicondutores, bilhões de dólares, lá de Taiwan. Se você pega a Europa, o ano passado ou o ano retrasado, de países europeus para montar uma estatal para produzir semicondutores para ficar independente da China. Então, primeiro, o Estado é fundamental. E no caso do Brasil, dois exemplos importantíssimos. 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde, depende do SUS, do Estado brasileiro. Senão, onde é que esse povo ia fazer cirurgia ou tomar vacina? Tá certo? A outra questão, mais de 80% de quem estuda no Brasil antes de entrar na universidade está em escola pública. 95% da pesquisa no Brasil é feita por instituições públicas. Então, o Estado é que tem uma visão geral da sociedade brasileira. Por exemplo, um debate fundamental, ainda mais estando conversando aqui através da TV e da Rádio Câmara, essa questão das emendas parlamentares. Isso aí é uma questão fundamental, o controle disso. Quem tem uma noção das necessidades do Brasil do ponto de vista estrutural é o Estado brasileiro, não o deputado que vai transferir recursos lá para o município. Não que ele não possa fazer isso, mas isso é uma questão secundária. Você não pode comprometer 50 bilhões de reais nesse sentido. Então, primeiro, o Estado é que tem uma visão de conjunto para fazer um projeto de desenvolvimento, seja na área da indústria, da agricultura, dos serviços, dos trabalhadores, por exemplo. Então, toda a questão do salário mínimo, do benefício de prestação continuada, é o Estado que tem que ter essa visão do país. Então, para isso, ele precisa ter recursos. Aí você tem que discutir a questão da reforma tributária. Por exemplo, hoje você tem 500 bilhões de reais de subsídios. Então, o Estado precisa reorganizar isso. Então, o Estado tem uma presença fundamental. E aí, isso tem que estar dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, para poder saber quais os setores que você intervém ou não. Tá certo? Então, por exemplo, quando teve a pandemia, você teve o Bolsa Família, o governo anterior propôs R$ 200 da Bolsa Família, e a Câmara Federal aumentou para 600. Foi decisivo para a sobrevivência de grande parte do povo brasileiro. E quem direciona essas questões é o Estado brasileiro, que ele é fundamental. E mais um detalhe importantíssimo, o coração do Estado é o orçamento público. Todas as receitas do Brasil públicas estão no Estado, no orçamento federal, nos orçamentos estaduais e nos orçamentos municipais. E você não pode fazer uma despesa se não tiver no orçamento. Então, por exemplo, a sociedade precisa controlar o orçamento público.
Essa é uma questão vital. Nós aqui em São Paulo estamos com uma campanha que chama Orçamento Público e Transparência Popular. A gente está discutindo nos municípios para colocar os dados orçamentários na sala onde o povo acessa as prefeituras, no interior do estado, e aqui em São Paulo nós já fomos falar com o governo municipal, com dados de uma forma que qualquer pessoa possa entender e isso é possível ser feito. Então, essa é, do meu entender, a questão do Estado, que eu já falei anteriormente, ele é fundamental para o Brasil e para o mundo. O Estado americano intervém direto na economia americana, tá certo? O europeu também, o japonês também. Então, isso é muito importante. Odilon, para a gente encerrar, eu queria falar de outro anúncio que foi feito pelo governo na sexta-feira sobre o crescimento do Produto Interno Bruto, né? Um anúncio positivo em relação ao ano inteiro de 2024, mas com um alerta de que no último trimestre já houve uma desaceleração e a perspectiva para 2025 também é essa, infelizmente, de uma desaceleração da economia. Quais são as perspectivas, no entender do Conselho Regional de Economia de São Paulo, quais são as perspectivas econômicas para o país para 2025? O grande problema é que, com o tamanho dessa taxa de juros, e ela deve ser aumentada em 1 ponto percentual na próxima reunião do Copom, isso é um problema gravíssimo para o país. Tá? Porque você tem uma taxa de juros, como eu falei no início do programa, extremamente elevada, ela fica mais elevada ainda, e isso vai paralisando a economia, porque o empresário ele fica inseguro. Então é melhor ele colocar o dinheiro, se ele for fazer novas indústrias ou ampliar o seu comércio, colocar em títulos da dívida pública, que ele vai ganhar 8,5%, 9,5% real, sem nenhum risco, porque o Brasil sempre cumpriu seus compromissos em relação à dívida pública, do que investir. Então, isso vai aumentar o desemprego. Tá? A taxa de desemprego hoje no Brasil é baixíssima. Então, por exemplo, você precisaria fazer, eu acho que inclusive a gente poder participar de um programa como esse a nível nacional para esclarecer a sociedade brasileira. Precisa baixar a taxa de juros, essa é uma questão central. E o governo tem um papel importante. Por exemplo, por que a economia cresceu muito o ano passado? Porque você teve o salário mínimo cresceu do ponto de vista real, o empréstimo consignado foi importante, a Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, os investimentos que o governo fez em várias áreas do país, isso tudo que leva o PIB a crescer, que aumenta o emprego, aumenta a renda e melhora a qualidade de vida do povo. É um absurdo você não impedir a economia brasileira de crescer. E aí, logicamente, no programa de hoje, o nosso tempo, que daria para explicar tranquilamente, é possível a economia crescer ao mesmo tempo que você controla a inflação. Tá certo? Isso são questões centrais que precisam ser debatidas junto à sociedade para esclarecer que nós, economistas, temos proposta para resolver a crise brasileira do ponto de vista do interesse da maioria do povo brasileiro, não de setores ou lobbies econômicos. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com Odilon Guedes, ele é presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo. O Odilon repercutiu conosco uma nota do Conselho Federal de Economia em relação às taxas altas de juros do país e também acabou discorrendo sobre outros aspectos da vida econômica do país.